E diz assim: ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Não sou, disse. É o profeta? Não, respondeu. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho para o Senhor. Isso é algo tão importante nas nossas vidas e nós não conseguimos mensurar. Aqui João Batista está sendo indagado, aqui é antes de Jesus ser batizado. Aqui é João ainda no capítulo 1, ele está contando a história, um pouco antes de Jesus Cristo aparecer para o mundo. Nós sabemos que João Batista e Jesus Cristo, eles eram primos, eram aparentados. Então João Batista já sabia da existência de Jesus. E quando ele fala, se você seguir lendo o capítulo 1, ele fala: olha, está já entre vocês aquele ao qual eu não sou digno de amarrar ou desamarrar as sandálias. Já está entre vocês, mas ainda não foi revelado. Só que João Batista, ele pregava acerca de salvação. Ele pregava acerca de arrependimento. E a ponto das pessoas perguntarem para ele se ele era o Cristo. A Bíblia aqui não fala, até porque as Escrituras falam acerca de Jesus, apontam para Jesus, mas para confundirem João Batista com Cristo, muito provavelmente, à beira do Jordão, ele operava milagres. Muito provavelmente à beira do Jordão, e nós sabemos aqui, ele corrigia as pessoas, ele falava acerca do reino de Deus, acerca da salvação. Ele diz: olha, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Ele chamava as pessoas de raça de víboras. Ele falava: olha, vocês estão vivendo em um sistema religioso caído, um sistema religioso falido. E eu quero deixar claro, eu vejo em alguns lugares um sistema assim, nesses dias, tá? E aí vem a manifestação de Cristo a primeira vez, através do pronunciamento de João. A Bíblia diz que ele veio para endireitar o caminho, ele veio anunciar a vinda de Jesus. E aí a pergunta que fica, eu já ministrei algo semelhante a isso alguns dias atrás, e você vai lembrar, eu acho que umas 2 ou 3 quartas-feiras atrás, talvez um pouco mais, não sei se fecha 30 dias, mas eu já ministrei acerca daquela passagem dos 7 filhos que eram exorcistas de um sacerdote. Você lembra disso? Que ali o espírito imundo olha para eles e diz assim: eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então nós viemos nesse final de ano que estamos vivendo, já estamos na metade de outubro, faltam aí pouco mais de 60 dias para acabar o ano e nós iniciarmos uma nova estação nas nossas vidas. Nós viemos numa pegada de tentar saber quem nós somos, o que estamos sendo, ou quem nós estamos sendo, ou para quem estamos sendo, ou o que estamos falando, sobre o que estamos falando, ou talvez até mesmo o que tipo de coisa estamos fazendo com as nossas vidas ou das nossas vidas. E é legal aqui porque para que nós possamos descobrir quem nós somos ou estamos sendo, nós temos que saber sobre quem estamos falando e quem habita dentro de nós. Aqueles 7 exorcistas que a palavra bem fala, e você conhece esse texto, levaram um laço daquele ou aquela pessoa endemoniada. A Bíblia não diz se é uma mulher ou um homem, mas uma pessoa que estava endemoniada. Levaram o laço deles e correram. O demônio, a pessoa manifesta ali, deixa eles nus, eles fogem. Para você ter uma ideia, imagine você está caminhando na rua e quando vê, sai de dentro de uma casa 7 homens peladões correndo, humilhados, porque não sabiam quem eram e falavam de alguém ao qual eles não conheciam e viviam sob um jugo, ou talvez tentavam viver sob um jugo pelo qual eles não sabiam, não conheciam, não estavam aptos a viver. E aqui João Batista, então, ele é questionado sobre quem
Ele era. O que tu está falando acerca? Então me diz, já que tu não é Jesus, Jesus não, já que tu não é o Cristo, já que tu não é o profeta, já que tu não é Elias que voltou, já que tu não é esses caras, mas tu tem feito tais coisas, então me diz quem tu é. E talvez chegue um momento em que nós precisamos dizer quem somos ao mundo. Talvez chegue um momento que das nossas indagações e que nós precisamos nos posicionar, seja para quem for, quem nós somos, ou o que estamos fazendo, ou quem pretendemos ser e de que forma nós estamos vivendo. Chega talvez o tempo, chega talvez o momento em que nós precisamos fincar o pé e falar: eu sou uma voz que clama no deserto, que foi o que João Batista disse aqui. Eu não sou o Cristo, mas eu sou uma voz. Eu não sou o Cristo, mas eu sou alguém que anuncia Ele. Eu não sou o Cristo, mas eu sou alguém que foi enviado por Ele, que está a fazer a sua obra, está a fazer a sua vontade. E nós sabemos que todas as vezes que nós nos posicionamos, nós enfrentamos lutas, dificuldades terríveis, tremendas. E ouvimos talvez coisas de pessoas que amamos, porque essas pessoas podem nos ferir. Se um estranho falar algo a seu respeito, Se um estranho falar algo a seu respeito, você não está dando a mínima porque ele está falando. Se um estranho fala a seu respeito, você está completamente despreocupado com aquilo e segue fazendo aquilo que você deve fazer. Agora, se uma pessoa a qual você ama, uma pessoa a qual você convive, uma pessoa a qual você espera algo dela, fala algo a seu respeito, pode te desmoronar emocionalmente. Pode te desmoronar emocionalmente. Você quer ver ouvir algo de um pai ou de uma mãe, ouvir alguma coisa de um filho, ouvir alguma coisa de um parente, de um esposo, de uma esposa, ouvir algo que pode desmoronar o seu emocional, destruir você, é você ouvir alguma coisa que talvez até nem seja verdade, mas que é para atacar, e nós sabemos o porquê essas coisas acontecem. Sabemos o porquê essas coisas acontecem. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo foi acusado de operar milagres por Belzebu, expulsões por Belzebu. Jesus Cristo, ele foi acusado de operar milagres não pelo poder de Deus. Imagine, você acha que ele estava preocupado com isso? É lógico que não. Ele não estava nem aí pelo que os fariseus, saduceus, doutores da lei estavam falando a seu respeito. Mas chega um momento da sua caminhada que ele olha para os seus discípulos, que eram as pessoas mais próximas a ele, e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? A resposta deles é, através de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas então, quem nós somos é importante para fazer o que precisamos fazer. Quem nós somos é importante para tomar as decisões que nós precisamos tomar. Quem somos é importante para que nós possamos então falar ao mundo a palavra que precisa ser dita, pregar o que precisa ser pregado, anunciar o que precisa ser anunciado. Então aqui João Batista, quando interpelado, ele fala: eu sou apenas uma voz. Uma voz de quem? Daquele aqui, ele cita o texto de Isaías, e nós sabemos que Isaías pregou 90, 75, 80% das suas profecias foram acerca de Jesus. Ele foi o profeta que mais anunciou Cristo, 750 anos antes de Jesus Cristo. Então nós imaginamos aqui então João Batista olhando para aqueles homens e falando assim: eu sou uma voz que clama no deserto. Ou seja, eu apenas estou replicando aquilo que está dentro de mim.
Eu apenas estou falando ao mundo aquilo que está dentro de mim, que é colocado dentro de mim pelo Pai, ao qual eu sirvo. Eu anuncio a Cristo. E esse é o meu chamado, é isso que eu tenho que fazer. E talvez nós não passamos o dia inteiro falando acerca de Jesus, mas a nossa postura precisa falar acerca dele. As nossas decisões diárias precisam falar acerca dele. O nosso comportamento precisa falar acerca dele todos os dias, a todos os momentos. Se alguém pergunta para você no seu trabalho quem você é, você pode até dizer: olha, eu sou o Rodrigo. Mas a minha conduta precisa ser uma voz que clama e anuncia a vinda de Jesus. Aquilo que eu faço dia após dia precisa mostrar ao mundo quem eu sou diante de Deus. E essa é uma das principais perguntas que nós temos que responder a nós mesmos. Quem estamos sendo? Quem nós somos? Quem eu estou sendo no meu trabalho? Quem eu estou sendo na escola, na faculdade? Quem eu estou sendo na minha casa, no meu lar, junto à minha vizinhança? Quem eu estou sendo? Será que eu tenho anunciado Cristo com as minhas decisões, com aquilo que verbalizo, ou talvez até mesmo com a minha postura? Será que eu tenho anunciado, e preste atenção, isso é forte, será que eu tenho anunciado Cristo quando eu estou lá dentro de 4 paredes sozinho? Será que eu estou anunciando Cristo quando eu estou caminhando sozinho na rua, andando no meu carro, andando de bicicleta, andando de moto, sei lá? Será que eu estou anunciando Cristo quando eu estou no recreio da escola? Será que eu estou anunciando Cristo mesmo sem verbalizar nada? Porque quem somos é muito mais importante do que quem nós dissemos ser. Quem somos, de fato, importa muito mais do que quem nós dizemos ser. E nós só sabemos quem a pessoa é através do seu comportamento, não apenas através do que ela fala. Porque falar frases bonitas, frases prontas, isso é muito fácil, queridos. Isso é muito fácil. Muito fácil. Se nós pegarmos 5, 6 versículos bíblicos aqui e dar um dia para um bom advogado estudar esses 6 versículos e deixar ele falar 40 minutos, eu tenho certeza que talvez muito mais pessoas chorem, se emocionem e talvez até venham aceitar Jesus do que talvez outra pessoa venha a falar acerca de Jesus por causa do que ele fala, não do que ele é. Pode ser até talvez um advogado mundano, mas sabe falar. Sabe falar. É por isso que a Bíblia fala que a gente precisa estar atento e que tudo passe pelo crivo das Escrituras, inclusive quem somos. Inclusive quem somos. Depois nós precisamos entender, então, depois de entendermos quem somos, é sobre o que estamos falando. Porque muitas e muitas vezes nós somos, até podemos ser uma voz, mas talvez somos uma voz que está calada, muda, amordaçada. Talvez por um sistema religioso, talvez nós estamos amordaçados por um mundo que nos oprime diariamente, e isso talvez até pegue muito mais para as crianças, para os adolescentes, porque eu já fui adolescente e eu tive colegas na minha época que eram cristãos. Eu não era na época, mas tive colegas de escola que eram cristãos, e eu sei como era dura a vida deles. Hoje ainda, do jeito que as igrejas estão, mais modernizadas, um pouco mais bonitas de estar, como a gente falou, nós vivemos num período visual, então talvez até pessoas legais, a mensagem está um pouco apresentada de uma forma um pouco mais branda, talvez em alguns lugares seja até modinha ser cristão. Mas na minha época, amados, o cara era ofendido de chamado de Bíblia. Ah, lá veio Bíblia lá, ó. Lá veio Bíblia, lá veio o crente. As pessoas ainda falavam assim, ó: Deus que me perdoe, lá veio o crente. Como assim Deus que perdoe por causa do crente? Sabe, então, sobre o que estamos falando, nós só vamos conseguir expressar depois que soubermos quem nós somos.
Nós só vamos conseguir expressar o que nós devemos falar depois que nós soubermos quem nós somos diante do Senhor, ou diante dessas coisas todas que estão acontecendo diante. Qual o nosso posicionamento? Qual o nosso posicionamento em relação a muitas coisas? Qual o nosso posicionamento em relação às atitudes que são tomadas aí fora? Qual o nosso posicionamento em relação às atitudes que são tomadas aqui dentro? Qual o nosso relacionamento? Qual é o nosso posicionamento? O nosso posicionamento fala muito mais do que o que a gente fala por aí. As posições que nós tomamos em relação às coisas da vida mostram muito mais quem somos do que as coisas que nós dizemos. Porque eu posso muito bem estar falando contra a corrupção e ser um corrupto aí fora. Aceitar dinheiro, aceitar propina para levar vocês talvez a votar nesse ou votar naquele candidato. E graças a Deus, e eu pretendo seguir assim até o fim da minha jornada. Candidato não fala de política no nosso púlpito. Não fala. Se quiser vir, será muito bem recebido, será apresentado, mas se pegar o microfone, se for cristão, para pregar a palavra de Deus, não para falar sobre política. Mas conheço pessoas que recebem para angariar votos. Então as suas atitudes falam mais do que o que dizem. Nos mostram muito mais sobre quem as pessoas são do que aquilo que elas estão falando. As nossas atitudes. Não. Eu amo a palavra de Deus. Leu a Bíblia essa semana? Não. Então, eu amo ver série nem tem mais Netflix agora. Vou parar de fazer, como é que fala? Merchan pra Netflix. Agora estou usando Prime, Amazon Prime. Tá mais barata, viu? Eu amo ver série no Amazon Prime. No Prime Video, não é Amazon, é Prime. Amo ver série. E eu assisto todos os dias. Agora, duvido eu te convencer que eu gosto mais da Bíblia do que de uma série se eu não ler a Bíblia todo dia. Duvido. Eu duvido que você continuasse aqui nessa igreja se você supôsse. É suposto que fala, não suponhasse não existe. Se você supor que eu vejo mais série do que leio Bíblia. Duvido que você estaria aqui me escutando se você acreditasse ou se as minhas atitudes fossem essas. Eu não estou falando aqui de ter um dia cansativo e corrido, eu estou falando de uma vida em que nós não paramos para fazer aquilo que amamos. Ou talvez nós não amamos da forma que falamos que amamos. Então as nossas atitudes sobre o que nós estamos falando, não apenas o que estamos falando, mas sobre o que estamos sendo ou só estamos dizendo ser. Isso define quem somos. Aqui João Batista estava esperando Jesus Cristo. A manifestação de Jesus Cristo. O terceiro item que eu botei aqui para explanar um pouco com você é assim: a quem nós estamos esperando? Quem estamos esperando? A quem nós estamos esperando define a nossa conduta. Se você não está esperando por nada nem por ninguém, você vai ficar jogado no sofá sem problema nenhum. Se você estiver esperando uma visita, você vai dar uma ajeitada na casa, vai botar um perfuminho nas coisas, você vai preparar um jantar ou um café. A quem você está esperando vai definir os seus passos. A quem nós esperamos define o que vamos fazer. E a pergunta é: quem estamos esperando no nosso dia a dia? Será que nós estamos esperando a manifestação de Jesus através do Espírito Santo? Porque se eu espero realmente que o Espírito Santo haja através de mim, então eu preciso me posicionar de tal forma. Eu preciso ter uma conduta de vida de tal forma. Como por exemplo, eu espero que Jesus cure alguém. Beleza? Eu preciso orar. A menos que eu não esteja esperando isso. Então,
tá tudo certo. Se você não está esperando que ele venha, se você não está esperando que o Espírito Santo se manifeste na sua vida, tá tudo certo, mas não é para você essa mensagem. Não é para você. Permita que entre aqui e que saia aqui, embora eu sei que não tem ligação entre um ouvido e outro. Mas se é para você, você precisa ouvir as mensagens assim, ó. Bota um tampãozinho aí e não deixa ela sair de dentro de você. Se você espera que o Espírito Santo se manifeste na sua vida, você precisa então fazer alguma coisa a respeito. Fazer algo a respeito. Você espera uma visita, você arruma a sua casa. Se eu espero manifestação, eu arrumo a minha casa. Eu arrumo a minha casa. Se eu quero uma manifestação, eu vou orar por isso. Eu vou jejuar por isso. Eu vou fazer alguma coisa diferente para que ele se manifeste. Eu vou para um seminário de 3 dias. Um exemplo apenas. Se eu espero alguma manifestação, eu vou assistir uma pregação no YouTube, se eu não posso sair, eu vou assistir uma pregação no YouTube, é de graça, tá aí para todo mundo, eu vou ligar o rádio numa rádio gospel, eu vou escutar a palavra de Deus, eu vou orar junto com alguém, eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo. E aí depois que nós fazemos alguma coisa, porque estamos esperando que ele venha, e ele se manifesta, a nossa pergunta muda. Você percebe que eu estou trazendo perguntas a nós? A cada um. Desculpa. Se você é para quem está vendo na live lá, tá? Se você é coach, eu não estou usando técnica de coach aqui. Porque os caras sempre falam, as respostas estão nas perguntas. Não é isso. Quando Deus ministrou meu coração acerca dessa palavra, é para que nós venhamos a pensar sobre o que nós vamos fazer a respeito de Jesus. E diz aqui a quarta então, depois que nós esperamos ele se manifestar nas nossas vidas, a pergunta é, a quem nós estamos representando? A quem representamos? Eu represento o reino? Represento a mim mesmo? Não represento ninguém? Represento só a minha família? O que nós representamos? Ou a quem representamos? A quem nós representamos vai depender de quem carregamos dentro de nós. Ou do que carregamos dentro de nós. Qual é a palavra que você está carregando? Veja como escalona aqui os nossos questionamentos. Quem somos, sobre o que falamos, a quem estamos esperando e quem representamos. Você percebe que essas perguntas vão nos dizer de fato quem nós somos? As respostas dessas perguntas, se respondermos com sinceridade, vão nos trazer e vão nos mostrar quem nós estamos sendo. Essas são as respostas dessas perguntas que vão dizer, olha, eu estou sendo de fato um filho de Deus, um representante do seu reino. Ou, mais ou menos. A quem representamos? Ao Senhor? A um reino? Ao reino dele? Será que nós estamos orando e falando o trecho daquela oração que Jesus nos ensinou, onde diz, venha o teu reino? Nós estamos querendo que o reino do Senhor se aproxime, que o reino do Senhor se estabeleça nas nossas vidas, que nós possamos ser representantes desse reino, que através das nossas mãos, curas, prodígios e maravilhas sejam operadas, que através da nossa voz, espíritos imundos sejam expelidos, que através da nossa voz as profecias venham acontecer e coisas venham se manifestar. Será que a gente está querendo ou está conduzindo ou conseguindo, reproduzir Romanos 4,17, que fala que Deus é um Deus que chama a existência as coisas que não existem? Será que nós estamos de fato, assim como Pedro recebeu a chave dos céus? Jesus disse, eu vos dou a chave do reino dos céus. O que ligares na terra está ligado nos céus. O que desligares na terra está desligado nos céus. Será que nós estamos representando esse reino? Porque se estamos representando esse reino, então é porque nós estamos carregando Cristo, carregando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Nós estamos de fato sendo homens e mulheres de Deus.
Se a palavra que nós estamos falando tem poder. A Bíblia diz que Deus não deixará cair por terra a palavra de um homem de Deus ou mulher de Deus. Não deixará cair por terra. Mas aí vem a pergunta: estamos sendo quem precisamos ser para que essas coisas se manifestem a nós? Para ser o que precisamos, temos algumas coisas que precisam ser feitas, mudadas, transformadas. A nossa vida precisa ser transformada. Nossa vida tem que ser transformada. Hoje o cura foi sobre a ira. Sobre a ira. Como nós trabalhamos a nossa ira. De que forma trabalhamos a ira? Será que a gente interioriza tudo, mata no peito? Ou será que a gente bota para fora? Ou será que a gente extrapola? Ou será que a gente chuta tudo? Não, para tudo existe um equilíbrio. Para tudo existe um equilíbrio. Mas ele só vem quando nós temos domínio próprio. E o domínio próprio aqui nos mostra, é um fruto do Espírito que vai nos mostrar acerca de diversas coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, para que a gente venha manter a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Já é um spoiler aí da nossa terça-feira que vem, tá? Que é a nossa escola de discípulos, ao qual estamos estudando agora o Espírito Santo. Terça-feira passada foi a pessoa do Espírito Santo. Nessa terça agora serão o fruto do Espírito. Na outra será dons, talentos e ministérios. Nossa corujinha aí. A quem representamos? E aí eu tenho duas afirmações aqui para fazer antes de orarmos. Que João Batista ele estava esperando a Jesus na sua primeira vinda. Ou seja, ele vivia ainda no tempo da lei. Tinha 613 leis para cumprir. Quem estamos esperando? Nós também estamos esperando Jesus, tal qual João Batista estava esperando Jesus. E ele estava preparando o caminho de Jesus. E quando Jesus Cristo parte, ele nos dá esta função, este legado, este chamado. João Batista fala que ele estava endireitando o caminho para o Senhor. E o que nós estamos fazendo nessa terra? Se não pregando o Evangelho e arrebanhando o máximo de almas que nós podemos para a segunda vinda de Jesus. Vivemos então no tempo da graça, no tempo onde nós precisamos falar acerca de Cristo para que Ele venha, para que Ele possa se manifestar nos céus. É isso que nós precisamos fazer, falar acerca de Jesus, porque o Evangelho é isso, amados. O Evangelho não é uma autoajuda, onde eu entro para a igreja para simplesmente a minha vida melhorar. Eu preciso pensar na salvação. Tudo isso que falamos aqui, quem nós somos, sobre quem estamos falando, a quem estamos esperando, a quem representamos. João Batista esperava Cristo e nós esperamos Cristo. Todas essas perguntas precisam nos trazer a meditar sobre a nossa salvação e a salvação das pessoas que estão próximas a nós. Porque na verdade, nós não precisamos mais de autoajuda, queridos. Eu não aguento mais mensagens de autoajuda, eu não aguento mais livros de autoajuda. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos de ajuda do alto. Amém. Da ajuda do alto, e ela só vem com a manifestação do Espírito Santo. Amém. Ela só vem quando nós entendemos a necessidade que temos de deixar esse cara se manifestar nas nossas vidas. Esse cara. Tem que deixar esse cara se manifestar. Isso é uma piada. Não. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele habita dentro de nós.
Ele habita dentro de você. A palavra de Deus diz que quando você olha para Jesus e diz: ei, escreve meu nome aí no livro da vida, o Espírito Santo vem e pum, dentro do seu coração. Ele está aí. Ele vive aí. E aí, claro, nós precisamos começar a viver uma vida, não entristecê-lo, não afastá-lo, não extingui-lo, não apagá-lo. Todas as coisas que nós vimos na aula passada da escola de discípulos. Mas nós precisamos entender que como Ele está aí, é a Ele que representamos. É a Ele que nós estamos esperando que manifeste Cristo em nós. E é Ele que vai nos levar a ter uma vida, então, que manifeste o poder, a glória, o reino de Deus na terra. É Ele. Então quem somos? Eu sou uma voz. Tal qual João Batista esperava Jesus e nós esperamos Jesus, da mesma forma, João Batista disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Nós podemos ser: eu sou uma voz que clama nesses dias. Nesses dias. Uma voz que clama, que ora, que busca, que fala de Cristo, que prega a ressurreição, que prega arrependimento, que prega a manifestação dos dons. Nós somos uma voz, nascemos para ser uma voz. Você sabe quem você é, quem você precisa ser? Uma voz. Amém. Da parte de Deus nesses dias. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Se coloque de pé, por favor.